Ok, agora continuando aqui, né, na parte das equações exponenciais, tá? Comecei a falar sobre exponenciais com vocês, agora temos as equações exponenciais, que nada mais é que a seguinte ideia. Aqui eu poderia ter uma função exponencial, aqui eu tenho outra função exponencial. Muitas vezes eles querem saber onde, para que valor de x, esses gráficos se interceptam, tá? Mas temos outras aplicações, tá? Vamos ver depois em testes contextualizados e tudo mais. No entanto, olhem, essa questão 4 da UEPG, essa questão 4, meus amigos, ela está na página, eu coloquei para vocês, está na página 27, tá? Página 27. Acontece o seguinte, ó, eu peguei essa questão da UEPG porque ela trata, basicamente, tem duas equações exponenciais, e essas equações, uma de cada tipo, para a gente entender bem, ó. A busca de uma equação exponencial é isso aqui, deixar dos dois lados o sinal de igual, a mesma base, e igualar os expoentes, essa é a base. Mas tem momentos que vocês vão olhar, como esse primeiro caso aqui, ó, que tem uma base, um expoente, igual a uma base, expoente. Então, na verdade, o 16 é 2 elevado à quarta, e 1/4 é 2 elevado a menos 2. Porque aqui é 1 sobre 2 ao quadrado. Quando você inverte a base, muda o sinal do expoente. A partir do momento que eu tenho isso, eu posso multiplicar aqui. Isso aqui é chamado de potência de potência. Multiplicamos 4 menos 12x. E aqui, menos 4x mais 12. A partir do momento que eu deixei a mesma base, igualei os expoentes. E tenho que menos 2x passou para cá, o menos 4x positivo, deu menos 8x. Igual a 8. X igual a menos 1. Guarde essa informação na questão da UEPG. E aí eu faço o seguinte, temos uma outra equação, tá? Uma outra equação que tem variável no expoente. Então é uma equação exponencial. Aqui tem uma situação um pouco diferente, porque aqui eu não tinha na base, como aqui eu tenho o sinal de soma ou subtração. Então o que eu tenho que fazer? Ó, nós sabemos aqui no primeiro momento que essa soma ou subtração no expoente. Então, quando eu tenho aqui, eu tenho que, posso trazer para cá. Porque quando eu tenho uma subtração, significa que quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Y menos 1, chegaria ali. Então, se daqui eu tinha uma divisão de potência de mesma base, conservo a base e subtraio os expoentes, daqui eu posso voltar para cá. É um caminho de vai e volta. Percebi que ao fazer isso eu posso simplificar aqui e vou ficar com 3 aqui na frente. Aqui eu não alterei. No entanto, meus amigos, tomem cuidado, ó. Pensem comigo. Esse 3 elevado a y e esse 3 elevado a y. Aqui eu tenho 3 vezes isso. Aqui eu tenho uma vez isso aqui. Então, 3 vezes isso, menos uma vez isso, dá 2 vezes esse 3 elevado a y aqui, ó. Tá? Cuidado com essa conta que as pessoas confundem muito. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar de 3 elevado a y de bolinha azul. 3 bolinhas azuis menos uma bolinha azul, dá 2 bolinhas azuis, beleza? Igual a 18, 2 passou dividindo, tá? Então, 9 é 3 ao quadrado, y igual a 2. A partir desse momento, as afirmativas corretas são aquelas que dizem que y dividido por x dá menos 2, 2 dividido por menos 1 dá menos 2, que y mais x dá 1, 2 com menos 1 dá 1, e x menos 1, menos y menos 2, dá menos 3. Seriam essas as afirmativas corretas, beleza? Então, basicamente, nós temos essas ideias aqui, tá? A questão 5 trata do mesmo assunto, também é uma equação, só que nós falamos aqui, ó, que isso aqui é uma equação exponencial redutível a uma equação do segundo grau. Tá ok? Uma equação exponencial redutível a uma equação do segundo grau. O que nós fizemos? Lançamos mãos desse artifício aqui, ó. Falei que 3 elevado a x vale y. Se 3 elevado a x vale y, então, ó, esse 3 elevado a x aqui, ó, vale y, então vai dar y ao quadrado. Menos 4, y mais 3. Fiz Bhaskara aqui, soma um produto, cheguei que o y vai valer 1 ou 3. Preste atenção. Se o y vale 3 elevado a x, então no lugar desse y' eu coloquei 3 elevado a x, igual a 1. 3 elevado a x, 1 é 3 elevado a 0. Então eu chego que x vale 0,
ou o y duas linhas vale 3. Mas se o y é 3 elevado a x, no lugar do y eu coloquei 3 elevado a x, igual a 3. Conservei a base igual aos expoentes, cheguei a segundo valor para x duas linhas. Beleza? Essa é a resposta. Você vai ver qual alternativa que vai falar que é 0 ou 1. Detalhe, moçada, só um detalhe, tome cuidado. Pode ser que você, ao resolver essa equação de segundo grau aqui, você tenha um valor negativo. Tá ok? Ou os dois negativos, sei lá. Quando você tem um valor negativo, descarta, aquilo não há possibilidade, porque nunca uma base positiva elevada a qualquer expoente daria um número negativo. Aquilo não nos serve, tá? Então, você descartaria aquela situação. Tudo bem? Agora eu vou partir para algumas questões contextualizadas, tá? Algumas questões contextualizadas para a gente entender o funcionamento dessas ideias aqui, tá? Então eu vou fazer primeiro a questão 7 da CAF, que está na outra página. São questões mais atuais, mais com cara de Enem, mais com cara de prova de conhecimentos gerais, primeira fase, tá? Tá aqui, ó. A questão da CAF fala o seguinte: um dos perigos da alimentação humana são os micro-organismos que podem causar diversas doenças e até levar a óbito. Entre eles, podemos destacar a salmonela. Atitudes simples, olha o tema, gente, atitudes simples como lavar as mãos, armazenar os alimentos em locais apropriados, ajudam a prevenir a contaminação pelos mesmos. Sabendo que certo micro-organismo se prolifera rapidamente, dobrando sua população a cada 20 minutos. Dobrando a cada 20 minutos. Pode-se concluir que o tempo que a população de 100 micro-organismos passará a ser composta de 3.200 indivíduos preste atenção. Meus amigos, essas questões, elas funcionam mais ou menos com essa ideia aqui, ó. Tá? Com essa equaçãozinha que eu coloquei aqui. É claro que cada professor, cada livro pode escrever essa mesma situação de maneiras diferentes. Mas eu falei assim para vocês, ó. Quantidade final é a quantidade inicial vezes um fator elevado ao tempo. Tá, o que vem a ser esse fator, moçada? Esse fator, muitas vezes, o que é fator? Primeiro, fator é o elemento que participa da multiplicação. Esse fator pode ser um fator de capitalização quando falarmos de matemática financeira, certo? Está aumentando o valor. Agora, pode ser também um fator de prejuízo, de decréscimo. Vamos lembrar? Quando esse fator aumenta, vai ter que ser um valor maior do que 1. Quando diminui, é um valor menor que 1, entre 0 e 1. Beleza? Portanto, moçada, ele falou que dobra. Então, esse fator vai ser o quê? Dobrar, multiplicar por 2. Só que tem que tomar cuidado, tá? Esse fator multiplicamos por 2. Dobra. Muitas vezes vai ser o triplo. Muitas vezes, ó, vamos aqui no rascunho, ó, veja só. Muitas vezes, quando estiver falando de juro, ele fala assim, aumenta 10%. O que aumenta? O que significa aumentar 10%? É 100% mais 10%, que seria 110%, que seria 1,1. Esse seria o fator. O valor inicial é multiplicado por 1,1 a cada intervalo de tempo, tá? Então é multiplicado por 1,1, significa que aumentou 10%. Não é o caso da nossa questão, só estou lembrando vocês que pode ocorrer situações assim, tá bom? Não é o caso da nossa questão, mas muitas vezes o montante, o capital inicial multiplicado por essa taxa durante um determinado tempo lá na matemática financeira vai funcionar assim, tá? Já eu vou comentar com vocês que também isso aqui é uma ideia, né? A ideia da PG, da fórmula da geral da PG, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, primeira coisa importante, quem que é esse fator? Esse é um fator muitas vezes de capitalização, um fator de aumento. 2 é maior que 1, é um valor de aumento, fator de aumento, tá? Agora, esse detalhe aqui, ó, também fiquem atentos com relação a isso, velho. Isso aqui, direto aparece, as pessoas erram, tá? Então, cuidado. O tempo em minutos, mas ele falou assim, ó, aumenta a cada 20 minutos. Muitas vezes ele fala aumenta a cada minuto, ele fala aumenta a cada minuto, aumenta a cada hora,
a cada 1 minuto, a cada 1 hora, o 1 no denominador não precisa aparecer. E as pessoas acabam se confundindo, tá? Quando aparece no denominador. Então, ó, a cada 20 minutos, é feio falar, mas por cada 20 minutos. Quando falamos em por, na matemática, dessa ideia, te dá a ideia de uma fração, tipo porcentagem. Porcentagem, 110 por 100, tá ok? Então nós sabemos, quando dessa ideia de por, é uma divisão. Então, a cada, por cada, é feio falar, mas vamos lá, certo? Nós temos então essa ideia, a cada 20 minutos. Tudo bem. Então, valor, quantidade final, queremos 3.200, a inicial é 100, dobra a cada 20 minutos. Essa é uma tradução do texto. Cortamos aqui, 32 é 2 à quinta, aqui vai ficar 1, 2 elevado a t sobre 20. Deixei a mesma base, igual aos expoentes. Esse 20 passa multiplicando, o tempo é de 100 minutos. 100 minutos ou 1 hora e 40, porque é 60 minutos com 40 minutos, 1 hora e 60 minutos. Beleza? Essa questão da CAF, meus amigos, ó, só para fazer um comentário. Eu vou falar agora de uma questão que é da UniOeste, tá? Lá nos testes, a questão da UniOeste. Perfeito? Olhem para cá, ó. A questão da UniOeste, eu só vou comentar aqui o início. Vocês têm essa questão, mais uma vez, vou lembrar vocês. Foi enviada a resolução das questões, dos testes para vocês. Fiquem atentos, quem não recebeu, entre em contato, olhe seu e-mail, olhe caixa do spam, certo? Se preocupe com isso, entre em contato com a gente, entre em contato com o amigo, vê se ele recebeu, né? Peça para o amigo enviar. Vamos ter essas resoluções em mãos aí, tá? Mas a questão que eu estou falando com vocês da